Olá moçada, tudo bem? Nós vamos agora dar uma olhada num dos assuntos recentemente vistos em sala de aula e que mais tem caído nos vestibulares, especialmente o da Universidade Federal do Paraná. Trata-se de fusos horários. Na verdade, muito simples, muito fácil. É só você pegar o jeito, pegar pequenas técnicas que na verdade não variam conforme o problema. Só que para isso é necessário a gente recordar brevemente um assunto anterior: coordenadas geográficas, latitude e longitude. Então venha dar uma olhada comigo aqui na tela. Primeiramente, paralelos. Essas linhas imaginárias, recebem esse nome porque são normalmente paralelas à linha do Equador. E através dos paralelos da Terra, nós damos a latitude. Nós podemos verificar o conceito de latitude logo abaixo. Distância contada em graus a partir do Equador, no sentido norte ou sul, vai de 0 a 90 graus. Ou seja, o valor 0 graus da latitude ocorre sobre a linha do Equador. Se você se dirige do Equador ao Polo Norte, essa coordenada vai variar até 90 graus norte. Se você se dirige ao Polo Sul, ela pode ir também até 90 graus sul, lá sobre a Antártida, não é mesmo? Só que, na verdade, a latitude não faz variar a hora. Quem faz variar a hora, então? É a outra coordenada geográfica, determinada através dos meridianos. Olha aqui, ó. Nós estamos correndo a seta sobre o meridiano inicial, ou o meridiano de Greenwich. Você acertou. Aqui a longitude vale 0 graus. E ela é contada para leste ou para oeste. Olha o conceito. É a distância contada em graus a partir do meridiano de Greenwich, no sentido leste-oeste, e varia de 0 a 180 graus. Porque no caso da longitude você dá meia volta ao mundo. Daí porque a variação ir até 180 graus. E é bom lembrar novamente, você só vai utilizar conhecimento sobre longitude em problemas de fusos horários. A latitude, como eu disse há pouco, não faz variar a hora. Tanto faz se você está mais ao norte ou mais ao sul. Com relação aos fusos horários, nós temos que lembrar também que a variação de horas no planeta Terra depende do movimento de rotação do nosso planeta. Aquele que dura até 24 horas oficialmente, e que ocorre em que sentido? No sentido oeste-leste. Olhe comigo aqui no globo terrestre aqui na tela. O movimento de rotação da Terra, a presença do globo terrestre, ele ocorre de oeste para leste. Sempre, 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 de oeste para leste. Isso faz com que, na realidade, o nosso planeta acabe, olha lá, demorando o tempo necessário para completar uma volta, um movimento de rotação. Uma volta são, obviamente, 360 graus, uma circunferência, não é? Nosso planeta percorre isto em 24 horas. E como dividir a Terra em fusos horários? Na verdade, o pessoal já pensava em padronizar as horas do nosso planeta em fins do século XIX. Em 1884 aconteceu a primeira convenção a respeito desse tema em Londres. É que, na verdade, o final do século XIX e início do século XX trouxeram a padronização de horas como uma necessidade. Por quê? Porque já havia o telefone naquela época, já havia o telégrafo. Pouco tempo depois seria inventado o avião, no começo do século XX, o rádio, em 1909. Enfim, esse progresso todo tornou necessário o conhecimento das horas em um outro ponto do planeta, diferente daquele onde você está. Como foi feita a base para isso? Dá uma olhada aqui comigo na tela. Se você tiver 360 graus, que equivale a uma volta, um movimento de rotação em graus, divididos pelas 24 horas gastas para que esse movimento aconteça, você vai ter como resultado da divisão 15 graus de longitude. Então lembre-se sempre disso, 15 graus de longitude é o valor de um fuso horário, uma hora. A cada 15 graus traça-se um meridiano, certo? E dentro desse intervalo passamos a ter a hora padronizada, certo, gente? Então é muito importante que vocês lembrem disso. Esse valor é usado simplesmente em todos os problemas. Outro detalhe bastante importante que cerca todos os problemas de fusos horários
né? Trata-se de para que lado, essa é a grande dúvida de muitos alunos. Para que lado as horas são somadas, para que lado as horas são subtraídas? Evidentemente, se você der uma olhadinha aqui na tela, vai perceber qual é a solução do problema. Sempre que você está em determinado ponto e as horas são solicitadas a oeste desse ponto, a hora deve ser subtraída. Não importa onde você esteja, não é necessário inclusive mudar de hemisfério, não é necessário cruzar o meridiano de Greenwich. Se você está no determinado ponto, pede as horas a oeste, elas deverão ser subtraídas. Ao passo que qualquer ponto a leste do seu, né, para a direita de você no mapa, deve ter as horas maiores, as horas devem ser somadas obrigatoriamente. Só que, na verdade, só há uma maneira de você fixar, né, esses temas todos. É, evidentemente, prestando atenção a alguns exercícios que nós vamos resolver juntos agora, eu e você. Combinado? Então, na sequência, partindo para a tela. Primeiro exercício. Aqui no enunciado, na cidade situada a 60 graus de longitude oeste, são 8 horas. Que horas serão na cidade B, situada a 90 graus de longitude leste? Em primeiro lugar, quero lembrar vocês que em fusos horários as horas são contadas, pelo menos aqui no nosso país, de 0 a 24. Como no enunciado desse problema, a cidade A são 8 horas, não faça confusão, são 8 horas mesmo. Se a gente quisesse, né, se referir às 8 horas da noite, diríamos quanto então? 20 horas, exatamente. Outra dúvida que surge de vez em quando, não se usa em nosso país o sistema de países de língua inglesa AMPM, né? AM/PM, né? Então, de qualquer maneira, simplesmente conte as horas de 0 a 24. E como resolver? Esse é um problema bastante simples. Primeiro passo, verifique aonde você está. Então, verifique aqui na tela. Você está a 60 graus oeste, certo? São 8 horas. Solicitamos a hora, uma cidade que fica a 90 graus leste de Greenwich. Percebeu como as longitudes são contrárias? Uma a oeste, outra a leste. E nesse caso, o que nós fazemos? Quando as longitudes são opostas, devem ser somadas, sempre, sem exceção. Se não forem opostas, devem ser subtraídas. Como no caso desse problema. As longitudes são opostas, devem ser somadas. 60 graus a oeste mais 90 graus de longitude leste. Isso dá um total de 150 graus. Então, o que nós acabamos de fazer foi encontrar a diferença de longitudes entre as duas cidades, a diferença em graus. Passo seguinte, este resultado deve ser dividido por 15 graus. E por quê? Por que 15 graus? Já tem a resposta? Porque 15 graus é o valor de 1 hora, um fuso horário. Então você vai simplesmente fazer o quê? Converter a diferença em longitudes, que você obteve ao somá-las agora há pouco, vai transformá-las em diferença horária. Porque na verdade é disso que você precisa para resolver o problema. Certo? Comigo na tela de novo. Dividindo por 15 então, 150 graus que nós encontramos, divididos por 15, dá uma diferença horária de 10 horas. Note bem, isso aqui ainda não é a resposta do problema. O que nós descobrimos foi que entre a cidade 60 a oeste e a cidade 90 graus longitude leste, existe uma diferença de 10 horas. Agora sim é que é necessário o seu conhecimento de longitude. Por quê? Porque efetivamente nós temos uma hora conhecida mais a diferença horária, a hora do local pedido no problema. Por quê? Porque o local onde nós pedimos a hora está posicionado a leste de onde ela foi fornecida. Veja bem, ó, fornecemos a hora longitude oeste, solicitamos 90 graus a leste. Então, nesse caso, né, as horas serão aumentadas, como vimos há um minutinho atrás. 8 horas fornecidas no problema, somadas às 10 horas de diferença entre os dois pontos, dão como resposta a 18 horas. Este é o resultado do problema. E aí, o que acharam? Difícil? Esse, na verdade, é um problema dos mais simples que a gente pode encontrar de fusos horários. E mais um lembrete muito importante. Tanto aqui um destaque, olha lá. Uma estrela vermelha aqui para você, olha lá. Não esqueça, se houver resto na divisão, deveremos multiplicá-lo por 4. Por que isto? Porque, na verdade, não é em todos os problemas que os números vêm como aqui, no caso desse primeiro exercício, todos divisíveis por 15, certo? Às vezes há uma pequena sobra na divisão e você não vai fazer nada além de
multiplicá-la por 4. Para quê? Para transformar em minutos. Pois, a cada 4 minutos, a Terra gira 1 grau em torno do seu eixo. Aqui na sequência. Então, nós temos o problema número 2. Logo mais, nós vamos aplicar, né, a esse lembrete que fizemos em um outro exercício. Na cidade situada a 105 graus de longitude oeste de Greenwich, claro, são 16 horas. Olha aí, o detalhe a que eu me referi, as horas contadas de 0 a 24. Como no popular, nós normalmente não estamos acostumados a dizer, né? Que horas serão na cidade situada a 15 graus de longitude oeste? Muito bem, vamos iniciar a solução desse problema. Neste caso, veja bem ali aqui, ó. Uma cidade é a oeste e a outra também é a oeste. Veja, relembre agora há pouco o que dissemos. Nesse caso, temos as duas cidades, as duas localidades, melhor dizendo, situadas no mesmo hemisfério, as duas a oeste. Então aqui nós estamos subtraindo as duas longitudes, certo? 105 graus menos 15 graus dá uma diferença de 90 graus de longitude, certo? Muito bem. Etapa seguinte, idêntica à do problema anterior, 90 graus divididos por 15. Com que objetivo mesmo? Converter em diferença horária. Então, a diferença horária entre as duas localidades neste problema é de 6 horas. Só que agora temos que saber o que vamos fazer com essas 6 horas. Muito importante isso, hein, gente? É a hora de decidir a questão. Vamos lá. 16 horas, olha lá, ó, somando as 6 horas encontradas como diferença. Por quê? Nós estamos a 105 graus de longitude oeste, bem longe do meridiano de Greenwich, não é verdade? Ali são 16 horas. Estamos pedindo as horas a 15 graus de longitude oeste, ou seja, vizinhos ao meridiano, certo? Nós estamos caminhando, na verdade, para leste. Você quer saber as horas num ponto que fica a leste do seu original. Então, somam-se as horas. 16 horas mais 6 horas dá um total de 22 horas. Olha lá, de novo, 0 a 24. Ok, gente? Novamente um problema bastante simples. Todavia, só que agora com a aplicação da subtração de longitudes lá no início. Nós subtraímos longitudes, lembre bem, o que não quer dizer necessariamente que subtraímos as horas ao final do problema. Tudo é uma questão de você ter em mente a sua posição. Onde estou? Para onde vou? Certo? É isso que decide se as horas são somadas ou subtraídas ao final do problema. Então agora nós vamos a um terceiro problema, onde nós vamos aplicar aquele pequeno lembrete que fizemos há pouco, né, da divisão do restante, né, do restante da divisão, melhor dizendo. Veja bem, na cidade situada, olha lá, 100 graus de longitude oeste, esse número com certeza não vai dar divisão exata por 15. Então se prepare. 100 graus de longitude oeste, ali são 12 horas, meio-dia, hora do almoço. Né? Espero que você não tenha esquecido de almoçar, aliás. Né? Que horas serão na cidade situada a 30 graus de longitude leste? Muito bem, iniciando a solução. Veja bem, eu tenho uma cidade a oeste de Greenwich, outra a leste. Como fizemos no primeiro problema, longitudes opostas devem ser, ó, o detalhe, somadas. 100 mais 30. Diferença de longitudes entre as duas, 130 graus. É isso aí. Agora, o que é que fazemos? Olha lá, ó. Divisão por 15, não é mesmo? 130 divididos por 15. Bom, inteiras nós teremos 8 horas. É só você fazer a divisão aí no seu caderno, né? 8 horas inteiras, mas vai haver um resto. 10. 10 é menor do que 15. O que acontece é que isso aqui, então, vai dar uma fração de hora. Você tem 10 graus de sobra. Se fossem 15, você teria 1 hora. Na verdade, o que nós podemos fazer, então, com esses 10 graus? Transformá-los em minutos. Olha lá, ó, multiplicando por 4, não esqueça. É um total de 40 minutos. Tá? Então a diferença horária que nós encontramos é de 8 horas e 40 minutos entre as duas. Muito bem. E na sequência, olha lá, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar as 12 horas fornecidas no enunciado. Por quê? Estamos a oeste e a hora foi solicitada a leste de onde estamos. Nesse caso, cruzamos o meridiano de Greenwich, mas isso não seria necessário. Então, 12 horas fornecidas no problema, mais as 8 horas e 40 minutos encontrados agora há pouquinho aqui, né? Total, 20 horas e 40 minutos, que é o resultado do problema. E aí, moçada, o que acharam? Então, não tem erro.
Sobrou alguma coisa na divisão, multiplique por 4. Acabou. Simplesmente é para você converter em minutos o que sobrar na divisão. Exercício número 4, extraído de vestibular da Universidade Federal do Paraná, que conforme dissemos é onde mais tem caído esse tema aqui. Veja bem o enunciado, hein? Não se assuste. Sabendo-se que no ponto A, localizado a 90 graus de longitude oriental, o que seria longitude oriental? Esse é leste de Greenwich, porque se fosse a oeste teríamos que dizer o que aqui então, hein, moçada? Ocidental, não é mesmo? Então vamos adiante. Leste de Greenwich. São 19 horas e 15 minutos. Pergunta-se, que horas teremos no ponto B? Só que nesse caso ele não vai te fornecer a localização exata do ponto B. Você vai fazê-lo via indireta. Olhe bem na sequência, olha. Que dista 135 graus de longitude leste do ponto C, que por sua vez está 2 fusos horários adiantados em relação ao ponto D, que se localiza a 135 graus de longitude a oeste do ponto A. E agora? Como fazer? O que o enunciado te permite? O que o enunciado te permite localizar? Primeiramente o ponto A. Como dizemos aqui, o ponto A está a 90 graus de longitude oriental, ou seja, 90 graus a leste de Greenwich. Ali ele forneceu que são 19 horas e 15 minutos. Na verdade, os 15 minutos você não vai usar para nada, só a hora cheia, a hora inteira. Você quer saber a hora no ponto B, só que ele não te diz diretamente onde ele está. Você, na verdade, então tem que olhar junto comigo, daqui a pouquinho para a tela, você vai fazer isso aqui de trás para frente. Repare bem, volte aqui comigo. Olha aqui, ó. Ponto A de novo. Ponto A você já sabe onde fica, certo? Próximo, voltando para trás, que ele pode localizar, é o ponto D. Do ponto D, o que você pode localizar? O ponto C. E do ponto C você pode, então, finalmente encontrar o B. Veja logo mais abaixo. O ponto A está a 90 graus leste de Greenwich. Ó, esse aqui seria a representação do nosso meridiano de Greenwich, então, certo? Podemos localizar aonde? Ponto D agora. O ponto D está aqui, ó. Você está a 45 graus oeste de Greenwich. Por quê? Porque são 135 a oeste de A. Se você contar 135 a oeste do ponto A, você vai acabar achando o D. Certo? Do ponto D você pode encontrar quem? O C. Que está o quê? Olha aqui, ó. O ponto C está 2 fusos horários adiantados em relação a D. Certo? Ó, 2 fusos a mais. 15 graus oeste de Greenwich. E a partir do ponto C você pode encontrar o ponto B, que vai estar na longitude 120 graus leste de Greenwich. Por quê? Olha, o ponto B dista 135 graus a leste de C. 135 a leste de C vai cair aqui, ó, 120 longitude oriental. Então eu tenho a hora em A. A hora em A é 19h15. Quero saber a hora em B. Andei a leste do meu ponto, ó, a leste do meu ponto. Então a hora será somada. Olha lá, ó, 2 fusos horários de diferença. São 30 graus aqui de diferença. Isso equivale a 2 horas a mais. Ó, 2 horas a mais para leste. Olha lá, portanto, se em A são 19h15, mais 2 horas, em B, 21 horas e 15 minutos, que é o resultado do problema. Viram? Na verdade, eu volto a insistir, isso aqui não tem cálculo quase nenhum, praticamente nada. Uma operaçãozinha simples, né? Só que exige de vocês um conhecimento de posição, um conhecimento de longitude relativamente profundo. Então é isso que, na verdade, falta a muitos treinar. Chegar diante do mapa mundi e observar 0 a 180 para leste, 0 a 180 para oeste. É basicamente esse o treino que vocês têm que fazer, trabalhar com meridianos. É muito mais importante. Essa é a dúvida da maioria, com certeza. Último teste. Esse caiu na Direito de Curitiba, né? Conhecida hoje como Faculdades Curitiba apenas. Veja bem, é o tipo do enunciado que vai apresentar dados além daqueles que você necessita para resolver o problema. Vamos começar aqui, ó. O voo RG 828 da Varig, olha o marketing, né? Entre o Brasil e o Japão, é realizado em 28 horas.
Numa quarta-feira de dezembro passado, teve início um voo com saída às 22 horas e 20 minutos do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, evidentemente, e escalas em São Paulo e Los Angeles. Essas escalas, na verdade, são só uma informação a mais, elas não vão atrapalhar em nada a solução do problema. De posse dessas informações, e sabendo-se que o Rio de Janeiro se situa no fuso de 45 graus a oeste, certo? O que importa é a longitude do fuso horário. Esse aqui é a longitude do segundo fuso horário brasileiro, né? A hora oficial do Brasil. Ou também serve essa longitude para a própria cidade de Curitiba. Então grave bem, esse aqui é um valor bastante importante, hein? Quase sempre que se envolve cidades brasileiras, se envolve as do segundo fuso horário. E aí é essa longitude que você vai utilizar. Tóquio fica em 135 graus a leste de Greenwich. O horário e o dia em que o avião chegou ao aeroporto de Narita, e isso fica em Tóquio, no Japão, são. Muito bem, minha gente. Na verdade, o que devemos fazer? A primeira coisa, ele te forneceu as duas longitudes. Ótimo, você não precisa saber nada, né? Não precisou puxar pela memória nenhum valor. Ele te disse que horas eram no Rio de Janeiro quando o avião saiu. 22 horas e 20, de uma quarta-feira. Ele disse quanto tempo dura o voo. 28 horas no total. Com escala, sem escala, não importa. No total deram 28 horas. A primeira coisa que você tem que fazer, presta muita atenção, é exatamente descobrir que horas eram no destino final, ou seja, lá em Tóquio, quando o avião saiu do Rio de Janeiro. Então tudo começa com um problema de fusos horários comuns, iguais àqueles que fizemos agora há pouco. Veja comigo de novo. Primeira etapa. A longitude do Rio de Janeiro é 45 graus a oeste. A longitude de Tóquio, 135 a leste. Como são opostas, olha, uma para cada lado de Greenwich, uma a oeste e uma a leste, somamos. O que dá uma diferença em longitude de 180 graus entre Rio e Tóquio. 180 graus é como se realmente fosse do dia para a noite. O que vai dar então, olha aqui, ó, na sequência, 180 graus, dividimos por 15. Vamos transformar isso em diferença horária. Dá um total de 12 horas. Realmente, ó, 180 graus equivalem a uma diferença horária de 12 horas. Muito bem. Na sequência, vamos descobrir então que horas são em Tóquio. Tóquio fica a leste do Rio de Janeiro. Então você vai ter que somar 12 horas a esse valor aqui, ó. Somar 12 horas a esse valor fornecido, a hora da saída do avião. 22 e 20 mais 12 horas, olha, com certeza isso aqui já vai, em Tóquio já era dia seguinte. Aqui, ó, já era quinta-feira, 10 e 20 da manhã, olha aqui, ó. Falando popularmente, né, 10 e 20, nem precisaria dizer que é da manhã, né, gente? Bom, isso no instante em que o avião sai, parte para Tóquio. Só que tem um detalhe, o voo durou 28 horas. Então você vai ter que fazer o quê? Simplesmente inserir esse tempo aqui, né, na diferença horária. São 28 horas de duração, mais as 10 e 20 que eram em Tóquio. Resultado, em 135 graus a leste, vão ser 14 horas e 20 minutos já da sexta-feira. Ou seja, o avião sai na quarta-feira, 22 e 20, e chega em Tóquio, 14 e 20 da sexta-feira. Veja que chocante, não é mesmo? Então está aí. Na verdade, não se pode complicar problemas de fusos horários mais do que isso que você viu aqui. Se você se deu bem, ótimo. Se você tem dúvidas, chegue e converse com a gente. Um grande abraço e até a próxima.